Olá, meu nome é Geraldo, eu pertenço à Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que fica em São Paulo, na Rua Arnaldo Magnicaro, no Campo Grande, em Santo Amaro. É com muito prazer, mais uma vez, estar aqui, gravando esse vídeo, que vamos falar aqui um pouquinho sobre o capítulo 8, da emancipação da alma. Vamos iniciar esse capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, que nós vamos tratar aqui do sono e dos sonhos. Vamos começar falando desses dois itens essa semana. E claro que terá continuidade, assim como vem sendo os vídeos, Então vamos bater um papo aqui, talvez para tirar algumas dúvidas que nós tenhamos, e vamos então pedindo a Deus, pedindo a Jesus que mantenha a nossa mente aberta e tranquila para que nós possamos compreender esses ensinamentos aqui que serão a nós passados, para que a gente possa ter isso como um auxílio da nossa jornada aqui, da nossa reencarnação. Então, que Deus nos abençoe a todos e que os nossos irmãos do plano maior nos proteja e nos envolvam em muita paz e luz. Então, aqui começando este capítulo na questão 400, começa com o seguinte questionamento de Kardec, para os espíritos, para que a gente pudesse entender como é que dá esse processo, de sono, o que acontece durante o sono, porque muitas vezes a gente sonha, então a gente tem algumas lembranças. Então, como é que é esse processo, Então, a questão começa da seguinte maneira: o espírito encarnado, ele permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Ou seja, quando nós estamos aqui reencarnados, é de bom grado que nós fiquemos aqui presos nesse corpo, para poder passar aqui por essa etapa da reencarnação? Os espíritos responderam: olha, é como se perguntasse a um encarcerado se ele se agrada pelo cárcere, O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro este é. Então, por essa resposta, a gente percebe que nós, como espíritos, a gente sempre tem uma vontade de nos libertarmos desse corpo, porque a gente sabe que ele é grosseiro. Nós sabemos que, como nós já falamos tantas vezes aqui no estudo da doutrina, que quando nós estamos desencarnados, que o espírito está livre do corpo, ele tem muito mais liberdade, E claro, a liberdade ela é relativa ao conhecimento do espírito, à evolução moral do espírito, Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais liberdade ele tem quando está desencarnado. Então, é nessa condição. Então, inconscientemente, o espírito tem essa tendência de não agradar do corpo, não agradar de ficar aqui encarnado, porque ele tem lá no seu subconsciente aquela lembrança da liberdade que ele tem quando ele não tem esse corpo. Então, as coisas fluem melhor, são mais prazerosas. Então, por isso que os espíritos disseram que é como se perguntasse para um encarcerado, se ele se agrada por ficar ali o tempo todo preso, Claro que não. Aí nós temos aqui eu vou ler uma parte aqui da Gênese, onde fala um pouquinho a esse respeito também, saindo um pouquinho aqui do Livro dos Espíritos. A Gênese, o capítulo 14, que trata lá dos fluidos, aqui no item 23. Kardec traz aqui a seguinte colocação, para a gente poder ilustrar
né, essa condição aqui. Embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado, que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer sobre o espaço. Repugna ao espírito estar ligado ao corpo, porque sua vida normal é a de liberdade. E a vida corporal é a do servo preso à gleba. Ele, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo como o pássaro em se encontrar fora da gaiola, pelo que aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para delas escapar. Tem-se, então, o fenômeno que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos e o espírito se desprende. Então, essa colocação aqui que está lá na Gênesis vem reforçar essa condição, que o espírito ele toma a sua liberdade durante o sono do corpo, né? O nosso corpo tem a necessidade, né, de um descanso, ele tem uma necessidade de repousar para renovar as suas forças, né, as forças dos membros. E quando a gente entra nesse processo de refazimento das forças físicas, o espírito se sente um pouco mais livre e ele vai ter com outros espíritos no plano espiritual, como disse aqui, tanto no plano com espíritos, tanto do plano espiritual como de espíritos do plano terreno. Então, quer dizer, durante o sono, essa emancipação que a gente tem, que o espírito tem, ele vai se encontrar, ele vai levar uma vida mais ostensiva, né, na parte espiritual. Ele entra em contato tanto com espíritos aqui da Terra como espíritos que estão desencarnados. Então é uma liberdade plena. E vale ressaltar sempre que essa liberdade ela é sempre de acordo com a evolução do espírito, né? Então, nós espíritos, durante o nosso processo de reencarnação aqui, a gente tem essa condição de nos libertarmos desse corpo durante o sono e irmos aí ter no plano espiritual, quem sabe com os nossos entes queridos, né? Porque nós sabemos, né, que ninguém perde ninguém, porque somos imortais. Então, os nossos entes queridos, os nossos amigos, que porventura passam para o plano espiritual, se nós realmente temos uma boa afinidade, nessas ocasiões, né, do sono, né, quer dizer, toda noite, quando dormimos, nós temos essa oportunidade de ir ter com esses nossos irmãos queridos, ter encontros aí que serve muitas vezes para nos fortalecer e nos dar coragem para continuar aqui o nosso processo da vida reencarnada. A próxima questão, né? Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Até pelo que nós já comentamos, já dá para a gente ter uma ideia da resposta, né? Porque quando o corpo repousa, a alma se vê em liberdade, ela vai para o plano espiritual viver essas novas experiências, por que não, né? E é isso que os espíritos respondem aqui. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxa-se os laços que o prende ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, o espírito não precisa desse repouso que o corpo precisa para se refazer. Então, enquanto o corpo repousa, o espírito toma essa liberdade e ele vai para o plano espiritual
viver essas condições aí que nós já comentamos aqui atrás, né? E aí é onde entra o processo de nós sonharmos, né? Porque muitas vezes esses sonhos, né, como nós vamos ver aqui na questão seguinte, a questão 402, os sonhos são lembranças, né? São lembranças daquilo que a gente está vivendo lá no plano espiritual. Então, às vezes é um pouco confuso, porque nos explica os espíritos, que é porque a gente tem como nós estamos aqui mais encarnados, mais ligados, né, à condição terrena, às vezes tem muitas coisas que quando a gente cobra a liberdade no plano espiritual aí durante o sono, e a gente presencia, vivencia lá no plano espiritual, são coisas muito diferentes daquilo que a gente passa por aqui. E quando a gente retorna, claro, mesmo que nós possamos, no plano espiritual, ter a oportunidade de talvez olhar para o nosso passado, de perceber o que nós estamos vivendo no presente e muitas vezes de perceber o nosso futuro, né? E isso tudo, gente, nós temos que ter em conta que tudo isso é feito, tanto a condição da percepção do futuro, principalmente essa percepção do futuro, tudo segue uma lei, é a lei da natureza, isso é uma lei natural, é a lei divina. Tudo tem que ter as permissões, tudo que tem que ter um motivo, desde que seja para o bem de alguém. Então isso acontece. Mas como a gente tem essa condição, vamos falar de uma maneira geral, né, não vamos entrar aqui no âmbito de ter merecimento ou não, mas de uma maneira geral esse é o processo. Então, quando a gente retorna para o corpo, a gente retoma aquela condição do esquecimento do nosso passado. E aí isso fica só como uma sensação. E aí muitas vezes a gente faz uma confusão tremenda entre o que a gente vê lá no plano espiritual, a maneira que é o mundo, que as coisas são no plano espiritual, com uma fluidez maior, uma leveza maior, a gente faz uma confusão na nossa mente, né? Aí é uma confusão mental, pelo que a gente vive aqui, na nossa atual realidade de espírito encarnado, com aquilo que a gente teve a possibilidade de ver no plano espiritual, aí faz um pouco de confusão, aí a gente tem aqueles sonhos confusos, que muitas vezes temos e que não temos explicações, né? Porque é muito a nossa sensibilidade do que nós estamos vivendo misturado com aquilo que nós vivemos, tivemos a oportunidade de presenciar. Então é isso que acontece. Então aqui na questão 402 é uma questão que tem uma resposta longa, a gente vai passar só por alguns tópicos aí, depois quem quiser e tiver a oportunidade, a gente recomenda que pegue o Livro dos Espíritos aqui e venha aqui nesse capítulo, nessas questões 400, 401 e 402, para fazer uma releitura e também ter a sua própria percepção, né? Para complementar tudo aquilo que a gente está falando, complementar e até mesmo confrontar, né? Para que a gente sejamos racionais nos nossos estudos, possamos compreender de uma forma mais fácil para a gente e de uma forma a nos convencermos, porque nós lemos e ficou claro, para não ficar uma condição é porque alguém falou. Não, é porque eu também fui lá estudar, lendo eu tive este entendimento, enfim, né, e cada um de nós tem uma condição de entendimento. Então, por isso o conselho de estar sempre revisitando, né, essas fontes que a gente cita aqui, que a gente está fazendo o estudo, para que também
cada um possa ler e ter o seu entendimento. Então, aqui na questão 402, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Ou seja, como nós podemos entender essa liberdade? Né? Como é que a gente percebe essa liberdade, né, que o espírito tem durante o sono do corpo? Os espíritos responderam aqui, pelos sonhos. Né? Quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdade do que no estado de vigia. E muitas vezes ele lembra-se do passado, ele prevê o futuro, né? É o que nós dissemos, mas tudo isso depende de uma permissão, depende de uma... depende do motivo para o qual, né, tudo isso vai vir à tona. Isso serve também, muitas vezes, para a gente fazer um ajuste de rota, né? Porque nós estamos aqui, a gente já vem com uma reencarnação preparada por nós, a gente sabe mais ou menos tudo aquilo que a gente vai vivenciar pelas nossas dificuldades, né? E pelas nossas facilidades também. A gente sabe mais ou menos um caminho que a gente tem que seguir aqui, os nossos propósitos, né? E muitas vezes, quando a gente tem essa oportunidade, Deus é tão bom que quando a gente tem essa oportunidade, ele serve para a gente fazer esses ajustes, dar uma repassada, fazer uma releitura naquela história lá que nós já escrevemos, naquele texto que a gente já escreveu, que nós nos propusemos a seguir aqui como espíritos encarnados, a gente dá uma olhadinha, fazer uma revisão, olhar para o passado, olhar de que maneira que nós estamos nos conduzindo no presente, ter uma possibilidade de ver ou de ter uma percepção de como será o nosso futuro se a gente continuar nessa rota que a gente está, se ela precisa de um ajuste para que as coisas sejam melhores para a gente. Então, veja bem, Deus nos dá muitas oportunidades de seguirmos sempre pelo caminho correto. Nós temos todas essas oportunidades aí. Agora, depende muito de nós acreditarmos nisso, né? De nós, a cada dia, nos colocarmos mais à disposição para compreender, né? E poder constatar esses fatos, né? Porque nós simplesmente, se nós os ignorarmos e dissermos, isso aí tudo é balela, nada disso acontece, o ignorarmos, a gente não está fazendo um esforço para poder verificar, para poder testar, né? Fazer uma verificação. Vamos ver, vamos passar a observar como é que eu estou vivendo aqui, como é que está sendo a minha noite de sono, se ela está sendo conturbada ou não, qual o efeito que isso vai ter na minha vida no dia seguinte, se eu tomar uma rota, como é que passa a ser os meus sonhos, como é que passa a ser a minha noite de sono, se ela passa a ser tranquila, se eu mudo alguma coisa, se eu procuro melhorar, e a gente vai fazendo esses testes, né? Nós sempre falamos, né, na doutrina espírita, assim como em outras doutrinas também, recomenda-se que ao irmos repousar, que nós façamos isso numa condição muito serena, que procuremos nos tranquilizar antes, que procuremos irmos dormir relaxados, fazer as nossas preces, não levar ressentimento conosco, não ir repousar em desarmonia com ninguém, porque tudo isso é um processo que prejudica o sono do corpo, porque tem o aspecto físico, e também prejudica a condição espiritual, até porque durante essa condição aí da nossa liberdade, da liberdade relativa, né, que o espírito tem durante o sono,
não dissemos aqui, Kardec não trouxe, os espíritos também não trouxe um esclarecimento aqui, que nós vamos ter com os outros espíritos. Quem são esses outros espíritos que nós vamos encontrar? São espíritos bons? São espíritos que são brincalhões? São espíritos ainda ignorantes e que ainda se comprazem com o mal? Então, dependendo da nossa energia, né, que nós estamos indo dormir, nós nos tornamos presas fáceis para esses espíritos que não são tão evoluídos assim. E aí nós podemos estar em maus caminhos, porque aí nós podemos ser levados para visitar lugares que nos trazem impressões fortíssimas, lugares que nos faz acordar com tristeza, né, com um sentimento de tristeza muito grande, porque é a sensação que a gente vai trazer daquilo que a gente viveu durante o nosso sono. Então, veja que todo esse processo de harmonização que se é recomendado, ele não é assim simplesmente por ser, ele tem uma finalidade. É para que nós tenhamos condições de repousar bem fisicamente e espiritualmente, né? Ter a liberdade, fornecer uma condição de liberdade melhor para o espírito, né? Então, é tudo isso que a gente precisa tomar cuidado. Os espíritos aqui continuam. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. É bom que a gente entenda isso, tá? A alma é parcialmente libertada do corpo, porque se libertar totalmente é o desencarne, tá? Então, fica parcialmente. Então, quando o homem dorme, ele se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Ou seja, com uma liberdade espiritual, o nosso espírito se vê liberto, é o que acontece após o desencarne. E já falamos aqui, e os espíritos confirmam aqui na sequência da resposta, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância, ou aceitam, né, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que o restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, durante todos esses anos que nós vamos passar reencarnados aqui, Deus, na sua imensa bondade, nos permite essa condição de uma parte desse tempo que nós vamos estar encarnados, a gente estar em contato de novo com esse plano maravilhoso, com essa liberdade, onde a gente pode buscar reencontrar com os nossos, como já dissemos aqui, com os nossos entes queridos, né? Com os nossos amigos. Aí os espíritos dizem aqui, ó, o sonho é a lembrança do que os espíritos viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes. A gente não considera isso como um sonho porque a gente não lembra do que viu. E muitas vezes não é permitido mesmo nós lembrarmos de coisas que nós vimos lá, trazermos essa lembrança aqui para nós. É algo que era para a gente ver somente lá, que é para a gente fazer um ajuste de rota, como nós estamos falando aqui, né? E muitas vezes essa confusão, como nós já dissemos, é porque é uma mistura dos dois planos. Às vezes coisas que a gente vê no plano espiritual, a gente quer relacionar com o plano aqui dos encarnados e não tem muita relação. Então isso vira meio que uma confusão na nossa cabeça, por isso às vezes os sonhos aí sem muitas explicações, né?
E às vezes a gente também tem a parte fisiológica também, né? Porque às vezes a gente está muito impressionado com alguma coisa que a gente vivenciou aqui na Terra, passou algumas emoções muito fortes, né? Alguma situação, às vezes de muita alegria ou de muita dificuldade, e isso está muito latente em nós, e claro, e fica, né? E aí quando a gente vai para o plano espiritual, a gente vivencia alguma coisa talvez um pouco diferente e a gente tenta relacionar, né, isso que a gente está vivendo com o que a gente viu no plano espiritual, aí fica uma coisa meio confusa. Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue compreender os nossos sonhos, eles são um pouco confusos. Mas, via de regra, os sonhos é baseado naquilo que a gente viu no plano espiritual enquanto a gente estava desencarnado. A gente lembre ou não. Muitas vezes a gente vai para o plano espiritual nessas oportunidades, dependendo da nossa disposição, também para trabalhar, para fazer caridade. Quantos processos a gente não tem de oportunidades de ajuda? Às vezes nós nos colocamos à disposição em algum projeto no plano espiritual, onde nós temos que estar lá todas as noites trabalhando nesse projeto, né? Nós estamos contribuindo lá nesse projeto, né? E muitas vezes, para a gente ter um resultado depois quando nós desencarnarmos, né? Nós já estarmos participando desse processo. Enfim, a vida é muito dinâmica, a vida do espírito. O espírito, como foi dito aqui, o espírito, ele não é inativo, ele é ativo o tempo todo. Só o corpo precisa do repouso. Então a gente precisa ter esse conhecimento para a gente ir tomando alguns cuidados com as nossas condições, né? Saber que quando é recomendado para que nos preparemos muito bem para dormir, porque isso tem efeito na nossa vida prática, tá? Isso é para fazer bem para nós mesmos, é para evitar dificuldades, para não nos deixarmos cair na mão de irmãos que ainda se comprazem no mal e nos pegarmos naquela energia baixa, naquela moral baixa, né, de raiva, ressentimento, e aproveitar, né, e nos usar talvez para coisas difíceis, e isso depois se torna difícil para nós também quando nós retornamos. Então, no final aqui, Kardec faz a seguinte colocação, só para nós encerrarmos. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí, uma espécie de clarevidência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Então, veja aqui, na explicação de Kardec aqui, nós podemos até ir para outros mundos nessa oportunidade da emancipação, da libertação relativa do espírito do corpo, né? Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da presente existência ou de existências anteriores, as singulares imagens do que se passa ou do que se passou em momentos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual. É que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter, que são o que nós comentamos muitas vezes, os sonhos confusos e que a gente acha que não tem pé nem cabeça, que não faz sentido, mas é porque é uma mistura, é um conjunto desses dois planos, é o que a gente vê no plano espiritual e o que a gente está acostumado a ver aqui, né? Então, resumidamente, o nosso espírito
não descansa enquanto o corpo descansa, ele toma uma certa liberdade, vai para o plano espiritual, vai continuar vivendo uma vida de relação com os outros espíritos. Então, por isso, a recomendação de nos mantermos numa condição serena sempre antes de irmos dormir, né? Procurar fazer as nossas preces, nos envolver com coisas boas para que possamos ter aí um grande proveito dessa oportunidade que Deus nos dá de estarmos nessa vida de relação com o plano espiritual durante o tempo que nós estamos aqui reencarnados, ok? E numa próxima oportunidade voltaremos a falar de outros temas. Mais uma vez, obrigado aí a todos vocês que estão aí nos ouvindo e que Deus os abençoe, que Jesus os envolva em muita paz a todos vocês e todos os seus familiares. Muito obrigado e até a próxima.